Lidar com medo não é um processo legal, é um processo muito chato e que paralisa a gente. O medo paralisa a gente, ele aumenta muito as situações. Muitas vezes a gente sabe o que fazer, a gente confia na gente, mas lá vem aquele medo e aí a gente volta atrás. Oi, gente, tudo bem com vocês? Repararam que agora o cenário é outro? Então, né, ainda não tem muita coisa, mas, assim, agora esse vai ser o cenário para os vídeos a partir de agora. Eu tava conversando esses dias com uma amiga sobre medo. E aí ela me fez uma pergunta. Ela falou assim, mas quando foi que o seu medo, ele era algo que colocaria, sei lá, poderia acontecer algo grave com você ou algo assim, né? Colocar sua vida em risco. E aí nossa, eu acho que recentemente nada, assim, até não me veio nenhuma coisa na minha cabeça, assim, sobre alguma coisa que eu olhei que pudesse acontecer realmente, algo grave. E depois, nesse mesmo dia, voltando pra casa, assim, eu tinha acabado de passar no mercado, e aí entrei no prédio, e vi que o elevador tava fechando. Daí eu falei, não, acho que eu consigo, se eu colocar ali... Tinha uma frestinha assim, gente. Se eu colocar ali os meus dedinhos, ainda coloquei os dessa mão. Se eu colocar ali os meus dedinhos, acho que o elevador vai sentir que tem alguma coisa e ele vai abrir, né? Porque tem o sensor. Eu, na minha cabeça, pensando isso. Aí lá fui eu e coloquei os dedos lá. E aí, o meu marido me viu assim, pegou e puxou minha mão e falou assim, não faz isso! Não faz isso, você vai machucar seus dedos. Eu assim, mas... não tem o sensor, não era para ele, quando ele sente, por exemplo, ele sente o nosso, sei lá, às vezes a gente coloca o braço assim para parar o elevador, ou até mesmo quando a gente tá entrando e ele tá indo fechando e ele vê que a gente tá lá, ele abre de novo. Daí ele falou, sim, tem um sensor, só que não é na porta inteira. Aí ele me contou que ele já chegou a ver uns vídeos, por exemplo, de um moço que ele deixou, não sei por que ele deixou uma barra de ferro lá no elevador, e o elevador fechou e quebrou a barra de ferro, sabe? Então, assim, e aí naquela hora eu falei assim, meu Deus, tá, isso é um medo real. Isso realmente foi uma coisa perigosa. E na hora eu não senti medo, eu fiquei com medo depois, assim, porque eu não tinha entendido. Pra mim eu tava fazendo tudo certo, sabe? Eu não tava fazendo nada de errado. Assim. E aí quando eu conversei até com essa amiga, antes de acontecer esse ocorrido do elevador, eu tava comentando pra ela, né, que eu treino muito as coisas, os movimentos que eu tenho medo, em uma altura que eu acho legal, tipo, que não me dá medo, por exemplo, de chão, ou tipo, talvez em cima de um obstáculo um pouquinho mais alto, mas nada assim tão alto, sabe? E quando eu vou para subir em obstáculos maiores, no qual eu tô assim, em pezinho, eu consigo ver assim, que sei lá, tem uns 2 ou 3 metros, tipo, de altura ali que eu já fico assim, meu Deus, e mesmo que tenha um movimento, seja num obstáculo mais perto, de um obstáculo alto para um obstáculo alto também mais perto, eu fico assim, eu congelo assim, sabe? Eu consigo fazer, só que assim, tem vezes que ou eu vou lá e faço rapidinho e já saio, ou tem vezes que eu fico lá assim, só, meu Deus, quando que isso vai acabar? Não sei o que fazer, não sei o que eu tô fazendo aqui. Aí ela me falou até do Alex Honnold, que é aquele escalador, né? Ele escalou esses tempos um prédio. Eu vi, gente, mas eu não acompanhei muito, não sei onde era, nem nada, assim. Eu comecei a ver mais sobre ele agora, assim, mais pelas questões que ele fala sobre lidar com o medo, que eu achei bem interessante. Então, aí ela tava falando isso, que até essa pergunta, tipo, quando foi que você realmente experienciou um medo que, sei lá, realmente era, nossa, isso, tipo, se isso acontecer é muito grave, assim, isso é um grande motivo para você ter um super medo, entende? E ela meio que foi uma reflexão a partir das coisas que ela viu dele, assim, entendeu? Eu li bastante coisa sobre medo, enfim, e aos poucos eu quero também trazer algumas coisinhas aqui para vocês, até do meu processo lidando mais com esse medo. Tô tentando trazer um pouco aqui nesse vídeo, né, mas eu percebo assim, nossa, gente, eu sou muito medrosa, assim, para muitas coisas, e eu não quero mais, assim, eu entendo que, tipo, ao mesmo tempo que eu sou medrosa, eu sou corajosa também, tipo, eu não vou negar isso, que eu acho que eu me coloco para fazer as coisas, eu vou lá, faço, eu me proponho a enfrentar o medo, a olhar o medo, mesmo que às vezes eu fique paralisada e não consiga fazer o que eu queria fazer, eu estou lidando com medo, e isso exige coragem também.
Então não dá pra dizer, ai, nossa, eu sou medrosa, não faço nada. Não, entendeu? Não posso falar assim comigo mesmo. E eu acredito que mesmo as pessoas que pensem isso de si mesmas, eu acho que elas também estão fazendo alguma coisa pra encarar esse medo de alguma forma, mesmo que não seja algo que você tenha consciência, sabe? Eu acho que diversas vezes a gente tá lidando com coisas que dão medo na gente, mesmo que sejam medos irreais, assim. E uma coisa que eu gosto de fazer em relação a isso, eu gosto de quebrar em partes, assim, algo que me dá medo. Eu vou dar um exemplo pra vocês, assim, do que aconteceu comigo recente, uma situação que eu tive medo. Quando eu publiquei meu primeiro vídeo, eu não tava esperando, gente, que meu vídeo fosse ter mais de 1000 visualizações. Eu tava, assim, esperando que no máximo... Na verdade, eu não tava esperando nada, sendo bem sincera pra vocês. Sim, eu fui lá, sabe aquele... Publiquei e saí correndo. Meio que isso, assim, entendeu? E aí eu comecei a ver, tipo... Aparecia notificações pra mim, aí eu via, nossa, tipo... As pessoas estão comentando no meu vídeo. Nossa, que legal, eu não tava esperando isso. Eu acho que 10 dias depois eu estaria postando meu segundo vídeo. Mas durante essa coisa de postar o meu segundo vídeo, eu ainda fiquei doente. Mas eu tava com muito medo, gente, do meu segundo vídeo não ser tão bom quanto o meu primeiro foi, porque eu fiquei assim, foi um medo novo pra mim, porque eu tô acostumada às minhas primeiras tentativas não serem tão bem sucedidas, sabe? Eu ter que ficar trabalhando pra me aprimorar, né? Claro que, tipo, pra muita gente, talvez 1.800 visualizações não seja muito, mas pra mim foi, eu achei muito, eu não tava esperando. E também os 144 inscritos eu não estava esperando. E eu tive que lidar com esse medo de gravar um vídeo novo e eu tava com esse medo novo pra mim, que eu falei, nossa, mas isso eu não sei como lidar com isso nunca aconteceu comigo. E aí o que eu fiz? Eu falei, tá, não dá, né? Eu fui lá e gravei um vídeo toda rouca. E, gente, eu fui ver o vídeo, ele tinha ficado muito bom. Eu tinha gostado, porque eu achei que tinha ficado natural e tudo mais. Pra mim, assim, tinha ficado bom porque eu consegui me soltar na frente da câmera, é isso. Quando eu vejo, gente, o microfone tava desligado, o áudio ficou horrível, eu tava com o som de fora. Aí eu, tá bom, vou gravar outro. E o outro que eu gravei ficou com um erro de filmagem. Não consegui divulgar, tive que deletar e falei, tá, não vou gravar vídeo hoje, eu acho que não é isso. E daí eu fui lá outro dia e gravei e ficou super longo. E eu já tava assim, ai meu Deus, ficou muito longo. E eu falando assim, eu sou uma fã de conteúdos longos, na verdade. Eu consumo muito conteúdo longo aqui no YouTube, por exemplo, né? Tem vários vídeos que eu escuto, de 40, 50 minutos, meia hora, enfim. E eu tava assim, insegura, eu falei, não, porque o meu primeiro vídeo teve 10 minutos, não sei, ai, não sei o que fazer. Daí eu fui lá também, falei, postei e saí correndo. E eu não esperava que fosse ter 100 visualizações, e teve, assim, entendeu? É bem menos do que o primeiro vídeo, mas eu fiquei feliz, sabe? Eu tento me lembrar disso também, porque quando eu criei o canal, eu realmente não estava esperando nada. Eu queria só realizar esse sonho, que era de ter um canal no YouTube, que eu sempre tive esse sonho, e sempre tive muito medo, e medo do que as pessoas iam pensar e tudo mais, e foi um pouco difícil eu dou risada agora, né? Mas foi muito difícil quando eu vi que os 2 vídeos que eu tinha gostado não tinham dado certo e que eu tinha levado um bom tempo para gravar, porque eles também foram longos. E não deram certo. E aí eu tive que gravar um novo, que assim, eu gravei um pouco... Não foi, eu não achei que foi tão natural quanto aqueles, mas assim, foi difícil e eu entendi, não... É processo, entendeu? Talvez eu não goste tanto desse, mas vai ser esse e pronto, entendeu? Porque eu já tinha passado do prazo que eu queria divulgar o vídeo. Então eu falei, não, eu tô comprometida em cumprir esse novo prazo que eu coloquei pra mim mesma. Preciso cumprir isso. Mas no fim deu tudo certo, né? Assim, e é isso, entende? Teve as visualizações, teve 2 comentários que eu fiquei muito feliz de ter recebido também, de apoio e de incentivo, muito obrigada. Gente, para lidar com medo, a gente fica com raiva, né? Porque, é difícil, é uma coisa que foge muito do nosso controle, assim, é complicado. É algo que, sei lá, por mais que a gente às vezes tenha aquela determinação, quando vem o medo, ele faz a gente questionar muito isso. Então a gente precisa adequar a nossa determinação a entender o medo. E eu acho que esse passo de você pensar e refletir um pouco sobre, mas o
o que pode dar errado aqui, entendeu? O que pode, qual que é o fator de risco? Que medo é esse? O que eu posso fazer com isso? Por exemplo, agora mesmo acabou de acontecer uma situação aqui que eu fiquei meio com medo. Que eu tô gravando meu vídeo aqui, eu tô tentando pegar a luz da janela, né? Pra ter mais iluminação, ficar melhor o vídeo pra vocês. E bem na minha sacada, é um conjunto de prédios onde eu moro. Então, assim, bem de frente pra minha sacada tem uma outra sacada e, tipo, tem uma pessoa ali. E essa pessoa parece que está olhando para cá. Só que eu não sei, porque não dá pra ver direito, porque é um pouco diagonal, assim, a janela, sabe? Mas isso me deu medo aqui agora no meio do vídeo. Eu tô falando assim, não vou deixar de gravar, entendeu, gente? Não vou. Daí, se a pessoa tá olhando, se não tá, dane-se, sabe? Porque eu também, provavelmente vai ter vídeos que eu vou gravar em público e as pessoas vão olhar e é isto, sabe? É complicado lidar com medo. Só isso que eu digo. O que eu tento fazer, passo parecido com aquele de procrastinação, né? Que às vezes a gente tem várias atividades e daí por isso que a gente acaba procrastinando, porque a gente vê muita coisa para fazer e não sabe por onde começar. E isso às vezes dá um incentivo pra gente procrastinar, deixar para depois e enfim. Então o que eu gosto de fazer com medo é tentar analisar, pensar bem nessa situação, assim. Que é interessante a gente olhar para aquilo que dá medo e tentar refletir para chegar numa conclusão de que, tipo, tá, é minha mente que tá me enganando um pouco. Eu entendo que pode ser que dê medo, mas eu consigo, sabe? Eu dou conta. Então eu gosto de picotar em pequenos passos. Então, por exemplo, eu tenho medo de fazer um salto, tipo, de uma caixa alta para outra caixa alta, pensando assim, por exemplo. O que eu faço? Eu tento fazer esse salto no chão ou de umas caixas menores para uma caixa outra caixa menor. E eu repito ele quantas vezes for preciso. Se eu for lá na caixa alta e eu falar, nossa, não consigo, não estou sentindo o que vou fazer, eu vou lá e continuo praticando nas caixas menores. Até eu internalizar e eu entender que eu consigo fazer. Porque, na verdade, quando você fez a mesma distância numa caixa menor, você vai para uma maior, pensando nas caixas de mesmo nível, tá? Não estou pensando numa elevada e numa baixa, ou numa baixa, uma elevada, enfim. Estou pensando em caixas de mesmo nível, que o salto é praticamente o mesmo, entende? Processo, assim, é processo. Porque esse esporte, por exemplo, que eu pratico, você encara muito de frente as coisas, assim, você vê, não, eu faço ali, com certeza eu faço aqui a mesma distância, é o mesmo salto, só mudou a altura, e você trava. Outro exemplo que eu tenho também, quando eu comecei a treinar parada de mão, inclusive saudades, quero treinar mais, para não depender mais da parede. Eu tinha muito medo de chutar, de fazer a parada de mão para chegar na parede. Eu tinha medo disso, eu nunca tinha feito isso. Eu fui uma criança que não sabia nem da estrelinha, a gente aprendia da estrelinha depois de adulto. Então, assim, eu tinha muito medo das coisas, ao mesmo tempo que eu tinha muito interesse em movimentos acrobáticos. E aí o que eu fiz? Eu pesquisei muito, eu não achei nenhum vídeo, eu achei vídeos que ajudavam você a lidar com medo da parada de mão, mas nenhum vídeo em específico de lidar com esse medo do chute, porque é uma coisa que parece que as pessoas não têm medo, porque afinal de contas você vai chutar, você vai bater na parede e você volta, entende? E eu tinha medo disso, de dar esse primeiro chute. E o que eu fiz? Coloquei a minha cama perto da parede, e aí eu usei a cama para me impulsionar no chute da parede. E eu fiquei uns bons dias treinando isso. E aí eu consegui desbloquear o chute para a parede depois. Então, assim, foi um processo de formiguinha também. Eu acho que a gente tem o nosso tempo de entender e processar e lidar, porque lidar com medo não é fácil, é algo que exige tempo, é passo a passo, não é algo imediato, assim. E muitas vezes a gente pode até, tanto em exercício quanto em outras áreas da vida, a gente vai buscar apoio e nem sempre as pessoas vão conseguir nos apoiar ou nos ajudar nisso, entende? Por exemplo, até isso da parada de mão, por exemplo, eu não consegui, eu procurei uma solução eu mesma, porque eu tentei conversar com algumas pessoas da área da educação física na época e todas me falavam a mesma coisa. Não, mas o seu medo não faz sentido, você só vai, tipo, dar o chute e vai voltar. Só que eu entendo que não faz sentido, entendeu? Só que eu não consigo fazer mesmo assim. E o que eu faço? Como que eu posso adaptar isso? Então eu tive esse insight eu mesma, assim, pesquisando, vendo foto de coisa. Eu falei, não, eu posso tentar fazer aqui a parada de mão, assim como dá pra tentar no vão da porta também. Eu também fazia muito no vão da porta e depois na minha cama perto da parede, assim, eu deixava um espacinho ali no chão e eu fazia a parada de mão ali. E não me dava medo. E eu consegui depois desbloquear.
Eu acho que o mais importante é a gente não evitar 100% uma coisa que a gente tem muita vontade de fazer porque a gente tá com medo. E eu também acho importante a gente se respeitar nesse processo, porque é uma coisa muito natural. É natural você ter medo, mas é interessante você entender o porquê você tem medo, conseguir fazer essas investigações, né? E muitas vezes a gente precisa de ajuda. Teve vários medos, gente, que eu só consegui resolver em terapia, sinceramente, assim. Então, eu acho que é muito importante a gente ter um acompanhamento, né? Mas a vida é de cada um, então a gente decide, a gente sabe o que é melhor pra gente. Isso que eu acredito. Então foi isso, meu vídeo de hoje, gente. Hoje eu tava sem o meu caderninho pra me guiar, então não sei se eu divaguei muito, mas espero que consiga contribuir pro seu processo, se você também tá lidando com algo que dá medo. É passinho por passinho, entendeu? É o processo das coisas. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do meu novo cenário e vejo vocês no próximo vídeo. Eu sei que eu prometi um vídeo de cirurgia ortognática e eu quero muito fazer ele, mas eu tenho que acessar alguns arquivos aí de fotinhos minhas antigas e tal, e a edição é um pouquinho mais complexa. E eu ainda tô aprendendo, então provavelmente eu acho que eu vou, talvez no fim do mês ou em março, esse vídeo da cirurgia ortognática saia, tá bom? Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!